Para abrir esse noticiário, a gente registra aqui e repercute a morte do jornalista Otávio Frias Filho, diretor de redação da Folha de São Paulo. Vini, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, cara novo, 61 anos de idade, né? É claro que o câncer é uma doença realmente feroz, né? Muito difícil lidar, e no pâncreas, inclusive, um dos mais graves, né, Vini? É uma morte precoce aí do Otávio Frias Filho, né, Edgar? Ele lutava contra esse câncer aí desde o início do ano, quando ele retirou até um tumor, né, passou por uma cirurgia, iniciou ali os processos já de quimioterapia, mas veio a falecer na madrugada já desta terça-feira, por volta das 3h30 da manhã, tanto que a edição hoje da Folha de São Paulo nem conseguiu, né, repercutir aí a morte do Otávio Frias Filho apenas pelo sistema digital aí do veículo, né? Bom, a importância enorme, né, do Otávio Frias Filho para a Folha de São Paulo, ele que liderou junto com o pai e também na época, lá na década de 80, com o Cláudio Abramo, né? Eles faziam ali todo o projeto editorial, participaram, né, da criação do manual de redação que o Otávio Frias Filho liderou, e tiveram um papel fundamental naquele processo onde o Brasil saía do regime militar, e aí a Folha apoiou, né, as diretas já, e deu uma voz enorme para a sociedade civil naquela época, tanto que anos depois a Folha viria a se tornar aí o jornal, né, o veículo impresso de maior circulação no país, de maior venda no país também. Então ele faleceu hoje no Hospital Sírio-Libanês, tinha 34 anos já de Folha de São Paulo, como você falou também, né, dramaturgo, jornalista, criou o projeto Folha, que era um conjunto ali de diretrizes, né, que determinavam as linhas do jornal, e ele mesmo definia essas linhas como o seguinte, Edgar: tinha como proposta realizar um jornalismo crítico, apartidário e pluralista, que sustentava a democracia representativa, a economia de mercado, os direitos do homem e o debate dos problemas sociais, né? Então esse era aí os fundamentos que ele colocava como fundamentais aí para o trabalho ali, para o exercício de redação na Folha de São Paulo. Vamos ouvir um trechinho também agora de uma participação dele no Roda Viva na década de 90, depois que a Folha já estava consolidada com esse projeto, já era aí o veículo de comunicação, o veículo impresso de comunicação mais vendido do país, e ele detalhava ali as causas que tornariam a Folha ter passado por todo esse processo. Vamos ouvir. De coisas. Nós procuramos colocar com toda clareza o primado do leitor sobre qualquer outra instância em termos de atendimento, o serviço que o jornal estava prestando, né? Nós temos uma preocupação obsessiva em identificar as necessidades do leitor e de procurar atender essas necessidades da maneira mais rápida e mais eficaz possível, né? Nós estabelecemos alguns pressupostos em termos de projeto editorial. A gente costuma dizer que a gente está empenhado em praticar um jornalismo que seja crítico, apartidário e pluralista, ou seja, um jornalismo que exerça uma faculdade de interpelar, de criticar, de questionar em relação às formas de poder em geral, um jornalismo que ao mesmo tempo não se perfile, digamos, em termos automáticos, com nenhum tipo de posição no espectro político partidário, daí essa ideia de apartidarismo, e ao mesmo tempo um jornalismo pluralista, ou seja, um jornalismo que se preocupa em trazer para o leitor todo tipo de controvérsia e que procura espelhar nas suas páginas as diversas tendências políticas, econômicas ou culturais que existam na sociedade de maneira tão proporcional e tão fiel quanto possível. Eu acho que esses pressupostos... Então aí um trechinho aí do Otávio Frias Filho no Roda Viva. Teve duas participações dele, né, no programa, uma na década de 80 e esse que a gente ouviu agora na década de 90. Então já tem repercutido bastante, vários colunistas da Folha têm prestado aí as suas homenagens, né, as suas lembranças, suas referências que tinham ali do Otávio Frias Filho. Eu queria destacar do Clóvis Rossi, né, que diz que sempre teve, né, realmente essa autonomia para poder fazer um jornalismo crítico com todos, né? Destacou também o amor que o Otávio Frias Filho
tinha pelo teatro, principalmente pelo texto do teatro, né, que lembrava ali um pouco do texto de literatura, porque ele era muito apaixonado. E ele contou uma história, Edgar, eu falei aqui, né, a Folha, o jornal tem disso, né, você não consegue, às vezes a coisa acontece ali na madrugada, você não consegue colocar no dia seguinte. Na edição do dia seguinte, ele tinha rodado exatamente, a gráfica. Exatamente. E o Clóvis conta uma história interessante da época das eleições de 89, né, que você tinha ali um cenário onde já se sabia mais ou menos que o Collor, as pesquisas já davam, né, o Collor no segundo turno, mas ainda tinha uma indefinição com Lula e Brizola, porque tinha um empate técnico ali, né, então tinha uma dúvida em qual seria a manchete da Folha no dia seguinte. E aí o Otávio Frias Filho foi lá e bancou a manchete Collor versus Lula, e foi realmente o que aconteceu. Então ele falou, às vezes você tem que ter esse tipo de ousadia, né, quando você está à frente de um jornal como esse. E o presidente Michel Temer também, pelo Twitter, fez ali a sua despedida, colocou que lamenta a morte do jornalista Otávio Frias Filho. Sob a sua direção, a Folha tornou-se palco dos grandes debates intelectuais do país, com pluralismo e diversidade de opiniões. Meus sinceros sentimentos à família, amigos e jornalistas da Folha por essa perda tão prematura. Uma última informação, o velório ocorre a partir das 11h30 agora da manhã, cerimônia de cremação a partir da 1h30 da tarde no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra. Edgar. Ô Paulinho, o Vini destacou principalmente a atuação como editor, né, o editor-chefe da Folha de São Paulo, jornalista, o Frias, mas ele também, como disse aqui, ensaísta, dramaturgo, tem atuação em outras áreas da escrita também. Né? Teve seu primeiro texto, que era um ensaio-reportagem, na verdade, que foi o terceiro sinal aqui no palco, acabou se transformando num monólogo, e que também iniciou uma parceria com a Beth Coelho, que foi protagonista e intérprete de diversos textos depois, aí sim, direcionados para o palco do Otávio Frias Filho. Outras atrizes bastante famosas também interpretaram textos dele no teatro, como a Marisa Hort, a Tônia Carreiro, e realmente ali ele viveu grandes sucessos, e por que não também, às vezes, peças incompreendidas, né, Edgar? Assim que as pessoas também se arriscam no texto de dramaturgia, e assim fez Otávio. Ô Joel, o Otávio Frias, a gente estava falando aqui há poucos dias, né, sobre a questão da Editora Abril, né, das gerações que vão se sucedendo à frente desses grandes veículos de comunicação. O Frias não foi diferente, né, ele assumiu ainda menino, né, já assumiu posições dentro do jornal, né? Exato, assumiu bastante jovem, e foi sob ele que a Folha teve essa cara e essa identidade de um jornal, assim, eu diria, com uma alma jovem também, com uma alma inovadora, muito rápida, sempre atrás da notícia, dos fatos antes dos outros, também na área de cultura, e sempre provocadora, né? A Folha é um jornal que eu, pelo menos, acompanho as pessoas que leem aí, todo mundo muitas vezes fica com raiva lendo a Folha, né? E tem certeza que a Folha está do lado contrário. Para quem é de direita acha que a Folha é de esquerda, quem é de esquerda acha que a Folha é de direita, mas muito por isso, porque ela estava sempre provocando, e por isso se tornou uma leitura indispensável. Hoje em dia é o grande jornal realmente brasileiro, e o Otávio Frias realmente é uma perda muito precoce. Outra coisa, ele sempre garantiu que dentro do jornal imperasse uma real pluralidade de opiniões, tá? Eu faço parte disso, eu sou um colunista da Folha, e tem colunistas ali que discordam de mim, assim, 100%, polos opostos do debate, e a Folha sempre tentando acolher a todos. Isso é uma obra direta dele, assim, a visão dele para o jornal sempre foi essa, buscar o debate, buscar as posições, e sempre foi uma pessoa muito ilustrada, né? Escrevia ensaios para a Folha também. Sempre nos ensaios dele você vê, nossa, alguém que estava estudando neurociência, que está sempre na vanguarda dos debates aí. E, enfim, uma grande perda aí. Vamos ver quais os rumos que a Folha toma agora. Edgar, a gente falou esses dias aqui muito, né, da ruína aí do jornalismo impresso, né? E ontem aqui o Bob Wolfenson, ao falar, né, da decadência da Editora Abril, das dívidas, citou a Folha como uma referência, como um exemplo ao contrário, né? Que conseguiu ter uma saúde financeira, né? Conseguiu ter uma administração melhor. Claro, passou pelas mesmas dificuldades, mas conseguiu se manter ativa no mercado, né? E desde cedo foi pra internet, né? Apostou no digital, assim, e na internet, na coisa com o UOL, assim, e tem sido muito bem sucedida nisso.